Olá, seja bem-vindo ao dia 129 da nossa jornada de leitura bíblica Mostra-nos o Pai. Estamos no dia 129 e finalizando hoje o livro de Romanos, com os capítulos 15 e 16, e também o Salmo 63. E o que eu quero meditar com vocês está no capítulo 15, a partir do verso 1 que diz: Nós, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo, pois também Cristo não agradou a si próprio. Mas, como está escrito, os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim. Pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. O Deus que concede perseverança e ânimo dê a vocês um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só voz vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceitem-se uns aos outros da mesma forma com que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Pois eu digo a vocês que Cristo se tornou servo dos que são da circuncisão, por amor à verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos patriarcas, a fim de que os gentios glorifiquem a Deus por sua misericórdia, como está escrito. Por isso, eu te louvarei entre os gentios, cantarei louvores ao teu nome. E também diz: cantem de alegria aos gentios com o povo dele. E mais, louvem o Senhor, todos vocês gentios, cantem louvores a ele, todos os povos. Isaías também diz: brotará a raiz de Jessé, aquele que se levantará para reinar sobre os gentios. Estes porão nele a sua esperança. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem da esperança pelo poder do Espírito Santo. Amém. Amém, foi eu que disse. Mas, gente, que coisa maravilhosa. Eu amo, primeiro, eu amo muitas coisas sobre a Bíblia, né? E eu amo o quanto ela é didática. Meu, se você pegar Salmos e começar a meditar em Salmos, assim, querendo aprender sobre vida com Deus, sobre relacionamento, sobre fé. Salmos é maravilhoso. É maravilhoso. A começar pelo Salmo 1. O Salmo 1, felizes aqueles que não se assentam na roda dos escarnecedores. Você começa a pensar, poxa, se eu quero ser feliz, eu não vou andar com aqueles que zombam de Deus. Mas aqueles que andam em temor e humildade, esses sim são felizes. É muito didático. E aqui, no capítulo 15 de Romanos, Paulo nos ensina que o quê? Primeiro, nós que somos fortes, eu amo que ele já começa com uma afirmação. Devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Então, como eu falei no episódio anterior sobre os dons, é, a Bíblia, isso é uma constante, tá? Desde Gênesis. O Senhor sempre vai nos levar a um lugar de fazer bem ao próximo. Sempre. Os 10 mandamentos é sobre isso. Toda a lei é sobre isso. É assim, como que eu vivo bem com o meu próximo? E até mesmo quando a palavra de Deus fala não ande com esses, é para o próprio bem dele. E para o meu também. Então, assim, até mesmo para fazer bem, por quê? Porque às vezes quando você anda com uma pessoa que tem uma visão muito diferente da sua sobre as coisas, você vive em contenda. E o nosso chamado é para semear a paz, não para viver em contenda, entendeu? Então, para o bem dele, para edificá-lo, né? Ele fala, pois também Cristo não agradou a si próprio, mas como está escrito, os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim. Pois tudo, essa citação é o Salmo 69,9, né? Os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim. Então, é Jesus tomando o nosso lugar, né? E assim, o insulto contra mim cai em Cristo. Eu tenho um amigo que ele fala isso, ele fala assim, se alguém me bater, ele não tá batendo em mim, ele tá batendo em Cristo. Aí eu, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. E aí no verso 4 diz, pois tudo que foi escrito no passado
foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Então, assim, quando você pega a Bíblia e começa a seguir a Bíblia de uma maneira didática, assim, o que ele está me ensinando aqui? E começa a aplicar na sua vida, você começa a viver isso, né? Então, assim, tudo que foi escrito, ou seja, tudo aqui na Bíblia que está escrito, foi escrito para nos ensinar. Por isso que a Bíblia é extremamente didática. Ela é muito didática. Todas as passagens, mas especialmente para mim, o que fala muito alto é Salmos. Salmos me ensina a guerrear, Salmos me ensina a entronizar o Senhor, Salmos me ensina a cantar, Salmos me lembra que eu posso desabafar com o Senhor, rasgar o meu coração. Então, Salmos, para mim, ele é o mais didático de todos, para mim, particularmente, tá? Ai, fulano não concorda, problema dele. A Bíblia é minha e eu vou achar o que eu quiser achar. Mas Paulo está dizendo assim, ó, tudo que foi escrito para nos ensinar. Querido, se você lê a Bíblia e você não aplica isso no seu dia a dia de uma maneira consistente, como eu citei o Salmo 1, felizes aqueles que não sentam na roda dos escarnecedores. Queridos, eu já abri mão de amizades supostamente crentes, porque eu comecei a identificar neles zombaria. Porque tem muito lobo em pele de cordeiro. Tem muita gente ruim dentro da igreja. Eu não ando com essas pessoas, que isso para mim é zombar de Deus. Eu não ando, a não ser quando o Senhor me dá uma ordem muito específica, que o Senhor dá. Pensa de uma pessoa que Deus não tem dó, é de mim. Perdão, Deus, mas é verdade. Não tem. Então, se o Senhor fala assim, eu quero que você ande com fulano, Deus me fala, eu fico, por que Deus? Deixa eu andar com outra pessoa. E Deus fala, não, é com ela que eu quero que você ande. Então, Deus é específico. Agora, quando eu falo, Senhor, eu não quero andar com fulano, porque eu acho isso e isso dele, e o Senhor não me dá uma ordem específica, eu saio feliz. Falo, fechou, Deus deixou eu não andar com fulano. Então, nós temos que chegar neste nível de intimidade com o Senhor, de perguntar, Senhor, o Senhor quer que eu ande com fulano? Agrada o Senhor eu ter amizade com o ciclano? A gente tem amizade que Deus não quer que a gente tenha. Não quer. E eu sou muito tranquila e convicta em falar isso. Por quê? Porque Deus, ele cuida de nós nos mínimos detalhes. Então, tem pessoas que não é você que vai impactar. Sim, nós vamos servir a todos, nós vamos ser uma bênção para todos, mas precisamos consagrar todos os nossos relacionamentos a Deus para que Deus nos mostre este sim, este não. Neste lugar você entra, neste lugar você não entra. Entendeu? Entendeu? Eu amo a escritura, né? Para nos ensinar, porque por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das escrituras. Então, conforme você vai lendo a Bíblia, você vai começando a perseverar. Por que você persevera? Porque você começa a ter convicção, a sua fé aumenta em Deus. E aí você começa a ter bom ânimo. Por quê? Porque você fala assim, uau, se Deus fez isso com Davi, ele vai fazer isso na minha vida também. Se Deus fez isso com, com João, vai fazer na minha vida também. Se Deus fez isso na vida de Elias, vai fazer na minha também. Pelo menos é isso que eu creio. E isso nos mantém a esperança. E o Deus que concede perseverança e ânimo dê a vocês um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só voz vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus queridos, se tem uma coisa também que o Senhor sempre vai nos levar a ter é comunhão com os irmãos. Paulo nos ensina muito sobre assim, para de picuinha, tenha comunhão com seus irmãos, tenha alegria de estar com seus irmãos, né? Então Deus, ele leva a gente para este lugar de unidade. Por quê? Para que com um só coração e uma só voz vocês glorifiquem a Deus. Tem poder na comunhão, tem poder na unidade. Então, quando eu falo assim, a igreja é dividida, você, mas por que está dividida? Dois senhores, cada um vai para um lado, cada um faz o que quer.
E Deus nos chama para este lugar de comunhão, de unidade. Estamos juntos, entendeu? E, e eu amo assim, verso 13. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Amém. E essa é a minha oração, que na medida que você crescer em comunhão com o Senhor, na medida que você buscar o Senhor, na medida que você viver coisas novas nele, que você ler e fazer da Bíblia o seu livro motivacional de verdade, gente, é muito mais que motivacional. Motivacional é uma palavra tão rasa para o que a Bíblia é, mas que seja isso, que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, pela fé que você tem nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. E com isso eu encerro. Que você viva algo novo no Senhor, que você transborde amor, esperança, paz. Por onde você passar, que as pessoas vejam Cristo em você. Que as pessoas vejam que você serve a um Deus de alegria, um Deus de paz, um Deus de reconciliação. Este é o nosso Deus. Amém, amém e amém.